pessoal, aqui é o Alessandro da Quero Ótica e nós estamos indo para o terceiro dia do Quero Ótica Trends 2025. Primeiro dia a gente falou sobre inteligência artificial, segundo dia nós falamos sobre vendas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que você pode usar os números do teu negócio como estratégia de crescimento, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando a respeito dos principais números do teu negócio que você precisa, você que é dono de ótica, precisa passar a olhar para eles caso você não esteja fazendo isso. E caso você já olhe para esses números, eu vou te dar alguns insights, algumas estratégias para você poder fazer o melhor uso possível, ok? Não tem como, importante falar também que não tem como você crescer se você não medir os teus números, ok? O crescimento ele vem a partir da medida dos números do teu negócio, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Nós vamos fazer um roteirinho aqui falando a respeito dos números do teu negócio e dentro desse roteiro, por onde que a gente começa? Pelo estoque, pelos teus produtos, ok? Então, primeira coisa que eu quero saber de você, né? Quero perguntar para você, quantas peças eu tenho em estoque? Né? Essa é uma pergunta que você, como lojista, precisa fazer a respeito do teu negócio. Quantas peças hoje você tem no estoque dentro da tua loja? Além de saber quantas peças eu tenho, quanto custa esse meu estoque, ok? E qual que é o giro desse estoque dentro da loja. Então, por que esses números são importantes? Tá? Por que eu preciso saber quanto que eu tenho de estoque dentro da minha loja? Porque, primeiro de tudo, estoque é dinheiro parado, ok? E o estoque também, a gente tem um outro problema quando você olha para o estoque da tua loja, que é o seguinte, estoque demais é é dinheiro parado, e estoque de menos, né, um estoque abaixo do necessário, ele vai provavelmente impactar de forma negativa no volume teu de vendas. Por isso que é muito importante que você consiga ter um equilíbrio dentro do estoque dentro da tua loja, ok? Então eu vou mostrar a parte de estoque, gente, para você que está vendo esse vídeo. Tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui que você consegue controlar no papel, no Excel. Agora, tem algumas coisas que não tem jeito, você vai precisar de um sistema. E, no nosso caso, eu vou usar o sistema da Querótica, para poder mostrar esses números para você, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, vou abrir o sistema, tá? Essa é a visão geral, mas o foco aqui não é explicar a respeito do sistema, e sim falar um pouquinho das funcionalidades de estoque, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, o estoque da minha loja. Vou pegar aqui só o estoque positivo, ok? Vou mandar aqui, vou imprimir com preço de custo o meu estoque e vou agrupar ele. Vou deixar sem agrupamento aqui, pronto. Então tá aqui. O que ele está me mostrando? Deixa eu dar um zoom aqui, um pouco maior. Então, é claro que isso aqui é uma base de teste, tá, pessoal? Então, o importante aqui não é se a quantidade está certa, se o preço de custo está certo ou está errado, e sim entender a lógica por trás disso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, dentro da minha loja aqui, ela está me dizendo que eu tenho 26 peças em estoque. E o custo do meu estoque é R$ 2.700. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso saber se essa quantidade de estoque está aceitável. O que o Sebrae, o que as empresas de consultoria, o que elas orientam, ok? Que você precisa ter, em média, 6, 7 peças para cada peça vendida. Então, se dentro da minha loja eu estimo que eu vendo 100 peças por mês, ou meu histórico de venda é de 100 peças por mês, é bem provável que um número saudável de estoque é na faixa de 600, 700 peças, estourando 1.000 peças, ok? Isso é o que as empresas de consultoria e o Sebrae orientam. É claro que quanto menor esse número, nessa quantidade de estoque eu tenho na minha loja, quanto menos estoque eu tiver na minha loja, é melhor. E quanto mais eu girar esse estoque, também é melhor. Ok? Então, por aqui eu já sei que eu tenho quantas peças eu tenho na minha loja e quanto está custando esse meu estoque. Ok? Esses são os números iniciais que eu preciso ter com relação ao estoque.
O terceiro número é o meu giro. Eu vou mostrar para vocês de forma bem simples como é que você faz o cálculo do teu giro do teu estoque, tá? Basicamente você faz o seguinte: quantas peças eu vendi no mês? Ah, eu vendi 100 peças no mês. Quantas peças eu tenho no meu estoque? Eu tenho 700 peças. O que eu faço? Eu divido 700 por 100. 700 dividido por 100 vai dar 7. Significa que o meu estoque total ele vai girar em 7 meses, ok? Então, repetindo, para eu saber o giro meu de estoque, eu vou pegar quanto que eu vendi em um mês. Óbvio que eu posso fazer, por exemplo, a gente lá na empresa, a gente sempre olha para um mês, mas eu também faço o recorte da média do trimestre e da média do ano. Para você na tua loja, eu também sugiro que você faça esse mesmo tipo de recorte, ok? Quanto que eu vendi no último mês, quantas peças eu vendi, mas eu também vou olhar a média dos últimos 3 meses e a média dos últimos 12 meses, ok? Aí dentro disso, vamos supor que a minha média dos últimos 12 meses foi 100 peças por mês, ok? Quantas peças eu tenho em estoque? Tenho 700 peças. Então, se eu pegar 700 dividido por 100, vai me dar 7. Significa o quê? Que o meu estoque, aquelas peças que eu tenho, ela vai demorar 7 meses para girar dentro da loja. Ok? Significa o quê? Que esse número é bom? É ruim? Não, é um número aceitável. Agora, quanto menor esse número, melhor, porque significa que você está girando o seu dinheiro, ok? Então, falamos aqui, voltando para a nossa apresentação, tá? Eu falei para vocês desses 3 indicadores: quantas peças eu tenho em estoque, quanto custa o meu estoque e o meu giro de estoque, ok? É importante eu falar isso para vocês porque a gente tem um número lá dentro da empresa que aproximadamente 60 a 70% dos lojistas eles não fazem controle de estoque, tá? E isso é um problema sério, porque se eu não controlo meu estoque, eu não sei quantas peças eu tenho. Eu não sei quantas peças eu tenho para uma determinada marca, por grupos de produto, armação de acetato, fio de nylon, quantos que eu tenho de solar, quanto custa essas peças na minha loja, ok? Então, se você faz o acompanhamento do teu estoque com frequência, você já está ali dos 30%, né, 30, 40%, que são as pessoas, as empresas que realmente fazem uma gestão de estoque, ok? Falando de estoque também, é, o outro ponto para a gente poder finalizar esse processo é que você vai falar assim para mim, quando que eu devo fazer o balanço, um balanço dentro da minha loja? Eu sugiro que você faça ele todos os meses. Ah, eu preciso fazer o balanço de tudo? Não, você pode fazer o balanço por marca, você pode fazer o balanço por categoria. Geralmente a gente faz por marca, tá? Porque se você for comprar, você vai comprar de de uma determinada marca. É mais fácil. Geralmente é assim que é o processo de compra. Eu compro da, da Luxottica, então eu vou comprar aquelas marcas da Luxottica, Marchon e assim por diante. Né? Se eu tenho minha marca própria, e tudo mais, tá bom? Então, minha sugestão é que você faça um balanço regular, no mínimo uma vez por mês, no máximo a cada 2 meses. Não existe essa questão de balanço, eu vou fazer balanço uma vez no ano, isso não existe, a nível de controle de estoque, ok? Se eu quero fazer um balanço no fechamento do ano, isso é normal as empresas fazerem, a gente também faz isso lá na empresa. Agora, o acompanhamento do meu estoque, ele precisa ser feito de forma regular, ok? Porque você imagina o seguinte, se eu tive um problema de uma mercadoria lá em janeiro e eu deixo para fazer o balanço só em dezembro, dificilmente você vai lembrar o que, que aconteceu. Às vezes dentro de uma mesma semana, às vezes a gente já esquece. Ok? Então, esse acompanhamento precisa ser feito com uma certa frequência, tá bom? Então, pessoal, falamos aqui a respeito dos teus números, já passei algumas estratégias, fazer balanço regular, fazer esse cálculo do giro do teu estoque, levantar quantas peças eu tenho, ok? Então, falamos a respeito desses pontos e agora nós vamos falar o seguinte: além de fazer o balanço, às vezes dentro da ótica, assim como qualquer outro comércio, a gente sempre acaba tendo alguns produtos que ficam parados dentro da loja. Agora, qual que é o problema disso? O problema é eu não saber
quais produtos estão sem vender e há quanto tempo esses produtos estão sem vender dentro da minha loja, tá bom? Então, aqui está falando assim, né? Caramba, tem produto que comprei faz 2 anos e nem sabia que ainda está na loja. Por quê? Porque, principalmente quem tem várias lojas, é muito difícil você saber de cabeça, esse produto eu comprei em janeiro de 2024, em janeiro de 2025. Você vai lembrar, às vezes, daqueles casos pontuais, ou às vezes de um produto que você comprou recentemente, ok? Para isso que você precisa, essa informação dos produtos parados, você precisa é, desenvolver uma estratégia para poder monitorar eles. E eu vou falar de 2 estratégias para vocês, tá bom? Primeira, que eu acho que é uma estratégia simples de você implementar. Na etiqueta, isso para quem trabalha com etiqueta de código de barra, tá? Na hora de você etiquetar o produto, o que que você faz? Você coloca ali o mês e o ano que aquele produto chegou na loja. Então, eu coloco lá, por exemplo, 6 barra 25, 6.25. É um número que não é para o teu cliente ver, é um número para você. Por quê? Porque na hora que eu catei aquela peça, se eu estou separando as peças dentro da loja, eu catei, olhei a etiquetinha, poxa, esse produto aqui, 06/2024. Nós estamos no mês 10, esse produto está mais de um ano dentro da loja. Então, visualmente falando, se você tiver essa marcação no produto, fica mais fácil de você fazer essa identificação e separar esse produto, ok? Essa é uma estratégia. A outra estratégia é também, aí você não tem muito para onde correr, vai precisar de um sistema, tá? É você tirar você monitorar dentro da tua loja o relatório de produtos que não são vendidos a um determinado período. Para efeito de teste, aliás, para efeito dessa apresentação, tá? Eu vou pegar aqui quais produtos que não estão há mais de 30 dias sem vender. Então ele está me mostrando aqui, ó, quais são os produtos. Eu tenho 2 peças, a última vez que eu vendi esse produto foi dia 12/9. Então aqui, beleza, ainda é uma venda com 30 dias, é uma venda assim, não é tão preocupante, né? Produto que está sem vender há mais de 30 dias. Agora, se eu tenho um produto que está mais de 6 meses, há mais de um ano, esses produtos são os produtos que eu tenho que daí adotar uma estratégia de promoção ou alguma estratégia de demonstração desse produto para poder girar essa peça dentro da minha loja, tá? Então, falando de produto parado, são essas 2 estratégias. Etiquetar o produto com o mês e o ano que ele chegou na loja e sempre tirar um relatório desses produtos que estão parados, ok? Como eu falei, né? Aqui a gente está levando em conta um período pequeno porque é uma base de teste. Na tua loja você vai identificar o que para você é produto que está muito tempo parado. Se é 6 meses, se é 9 meses, se é um ano. E a partir disso você vai tirar sempre esse tipo de relatório no teu sistema para poder listar quais são os produtos, vou lá na prateleira, separo eles, chamo minha equipe de venda, ó, esses produtos aqui, pessoal, eu vou dar uma comissão diferente para vocês venderem, esse produto aqui nós vamos dar um desconto diferente, vamos levar ele para a vitrine, vamos fazer alguma estratégia, ok? Mas tudo isso começa deste mapeamento. Beleza, pessoal? Muito bom. Então, até aqui nós falamos de estoque, falamos de produto parado e falamos de posição de estoque, ok? Vamos falar agora. Tá bacana, pessoal? Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar ali no nosso chatzinho, o pessoal vai estar respondendo vocês, tá bom? Beleza. Pessoal, a gente falou a respeito de estoque, como eu falei, e produto parado. Um outro ponto fundamental para a gestão da tua loja é a questão dos teus tickets médios de venda, ok? Ticket médio de venda para qualquer negócio é uma informação fundamental. Para nós ali na empresa, ela também é uma informação fundamental. Todos os meses a gente faz monitoramento. Como é que está o ticket médio de venda? E no nosso caso, a gente faz além do ticket médio de venda geral, eu faço por produto também. Você dentro da ótica, você também pode fazer a mesma coisa. Posso fazer o ticket médio por marca, posso fazer o ticket médio por vendedor, posso fazer o ticket médio geral das minhas vendas, ok? O que que essa informação do ticket médio, o que que ela traz para mim de informação do meu negócio? Ela vai trazer para mim a minha performance, ok? Quanto melhor o meu ticket médio,
melhor a minha performance. Quanto menor o meu ticket médio, menor a minha performance. Se a tua ótica, teu ticket médio é R$ 1.000, você concorda comigo que o esforço que você precisa ter para vender 100 mil é vender 100 peças? Agora, se o teu ticket médio é R$ 500, o esforço que você precisa ter para vender os mesmos 100 mil são de 200 peças ou 200 itens, ok? Então, você entende a importância de você avaliar o teu ticket médio? E ele principal, assim, é fundamental a questão dessa avaliação, né, do ticket médio, principalmente quando você está falando que você quer crescer. Por exemplo, tá? Vamos falar assim, ó, final do ano agora eu quero aumentar minhas vendas em 20% do que eu vendi em novembro e dezembro do ano passado. Então eu vou olhar para o meu novembro e dezembro do ano passado, vou olhar o meu ticket médio. Ah, o meu ticket médio foi eu vendi, por exemplo, R$ 100.000 em novembro, R$ 100.000 em dezembro, quero aumentar 20%. Então significa que eu quero vender 120 mil em novembro, 120 mil em dezembro, ok? O meu ticket médio foi R$ 1.000. Estou falando um número redondo para ficar mais fácil, ok? Então significa que para eu vender para eu aumentar esse ticket, esses 20%, né, do meu faturamento, significa que eu tenho que vender 20 peças a mais. Então, você está entendendo por que o ticket médio, quando você que é o gestor, né, e até a tua equipe de venda, até para você apresentar para eles, pessoal, a gente queremos vender 20% a mais. 20% a mais, na nossa média, são 20 peças a mais. Se eu dividir 20 peças a mais pelo mês, é uma peça a mais por dia de venda. Você entendeu que você vai pegando essa informação e você vai diluindo ela e ela vai ficando mais fácil dos teus vendedores entenderem? Porque você falar para o teu vendedor, você precisa vender esse mês 20 mil a mais. Não, vamos quebrar isso. Quebra em dia, quebra em número de peças, fica mais fácil da tua equipe poder entender a entrega que ela precisa fazer, tá bom? Aí eu vou mostrar também, porque essa é uma informação que também precisa para a gente poder falar sobre ela, eu também preciso do sistema, tá? Então eu vou pegar aqui para você o meu relatório de vendas, vou mostrar ele aqui. Eu vou pegar do ano inteiro, só para efeito de teste. Vou pegar aqui as minhas vendas desde janeiro vou pegar aqui até o final de setembro. Pronto. Beleza, vamos imprimir aqui, vamos ver o que ele vai sair de informação. Às vezes eu não tenho o ticket médio. Essa conta é simples de fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês, para quem não tem o hábito de fazer essa conta. Ticket médio nada mais é que eu vou pegar o valor meu vendido, no nosso caso aqui, deixa eu dar um zoom, tá? Faz de conta que essa aqui é a tua loja, ok? Então eu vendi aqui, ó, 91.879 e eu fiz 166 vendas. Então, se eu dividir um número pelo outro, vai dar R$ 553 por venda, ok? Então significa que se eu quiser vender um pouco mais, eu preciso levar em conta esse ticket médio, ok? Esse número também, quando a gente fala de ticket médio, ele é importante também para que eu possa analisar os meus vendedores. Vamos pegar aqui, por exemplo, nesse exemplo, tá? Eu quero analisar a performance de cada vendedor meu. Então, vou pegar, por exemplo, esse vendedor consumidor. Vamos ver quanto que ele vendeu nesse mesmo período. Então, tá aqui, ó. Esse vendedor, vou aumentar aqui o zoom. Esse vendedor, nesse mesmo período, vendeu 56 vendas, vendeu 27 mil e o ticket médio dele, R$ 487. Você viu que nesse caso, esse vendedor, o ticket médio dele é menor do que o meu ticket médio da loja? São pontos de atenção que às vezes você precisa entender. Pô, por que esse vendedor está com o ticket médio dele abaixo do ticket médio da loja? Ok? Será que esse cara aqui está vendendo só produto mais baixo? Será que ele não está mostrando para os clientes um produto com valor agregado maior? Ok? Então você está vendo que olhar para o teu ticket médio, ele traz um monte de informação essencial para a tomada de decisão. Vamos pegar um outro vendedor aqui. Vamos pegar esse vendedor, como é que está a realidade dele.
Esse outro vendedor, dá uma olhada que bacana, gente. Esse outro, o primeiro vendedor, ticket médio 400 e poucos reais. Esse segundo vendedor já foi para 615 reais. Então, você está entendendo que você está comparando o que um vendedor, a performance de um vendedor e a performance do outro? Então, o ticket médio, ele te ajuda a olhar para esses indicadores e você tomar as decisões que você julga necessário para o teu negócio, tá bom? Dando sequência, pessoal, vamos falar agora sobre. Vamos lá, falamos sobre ticket médio, beleza. E como que está a margem de contribuição da minha loja, tá? O que é a margem de contribuição? Ela é o preço de venda menos o custo da mercadoria e as minhas despesas variáveis. Isso chega na margem de contribuição. Então, por exemplo, se eu vendi 100 mil e o custo dessas mercadorias foi 30 mil, e o meu custo variável for 10 mil, significa que a minha margem de contribuição é de 60 mil reais. 100 mil menos 30 menos 10 vai dar 60 mil reais. Quando a gente fala de sistema, às vezes é difícil você poder medir dentro do software essa despesa variável. A questão de imposto, né? Porque você tem essa questão tributária. Às vezes você tem uma venda que um pouquinho foi dinheiro, um pouco foi em cartão, então você tem esse juro, você tem essa despesa financeira que ela é uma despesa variável. Às vezes você paga comissão, se for à vista é uma comissão, se for a prazo é outra comissão, se for em dinheiro é uma comissão, se for no cartão é outra comissão, ok? Então, essa parte das despesas variáveis, ela às vezes é um pouquinho mais complicado de você poder mensurar. O que você faz nesse caso? Coloca um valor aproximado, ok? Agora, o custo da mercadoria, isso é fundamental. Por isso, gente, que é tão importante quando você está registrando cadastrando os produtos dentro da tua loja, é importante você colocar o custo do produto. Sem o custo da mercadoria, você não tem como avaliar essa margem de contribuição da loja, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês o relatório aqui de margem de contribuição. Vamos pegar aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu peguei um período pequeno, é só para efeito de apresentação. Então, nesse período, eu vendi 3 produtos, ok? Cada um custou o valor que está aparecendo aqui na tela para você. Então, dos 3 produtos que eu vendi, vamos supor que o mês inteiro eu só vendi esses 3 produtos, tá? Me custaram R$ 587, eu vendi por 1.648 e a minha margem de contribuição bruta, aqui eu não estou desconsiderando as despesas variáveis, deu R$ 1.000. Significa o quê? Que esses R$ 1.000 é o que eu tenho para pagar a minha despesa fixa. Aluguel, água, luz, prolabore, funcionário, retirada de lucro e as outras despesas, marketing e as outras despesas que eu tenho na loja. Tá bom? Beleza? Então é importante você sempre fazer esse levantamento da tua margem de contribuição, porque ela é o que sobra para pagar todas as despesas da loja, com exceção de imposto e a mercadoria que você comprou e mais aquela despesa financeira e a comissão da venda. Tá bom? Beleza. Falamos sobre margem de contribuição. Vamos falar agora, né, que é um outro ponto para a gente poder fechar essa parte da apresentação. A gente falou sobre estoque, a gente olhou as vendas, no caso o ticket médio, a gente olhou também dentro das minhas vendas a minha margem de contribuição, como que o dinheiro que está sobrando ali para me pagar as despesas, e agora a gente vai para a última parte, óbvio que tem muitos outros indicadores que dá para a gente analisar, mas para esse evento a gente elencou esses que eu estou apresentando para você, tá bom? E a gente vai finalizar com o quê? Minha ótica está dando lucro ou está dando prejuízo? Ok? Eu vou falar de experiência própria. Eu já quebrei o meu negócio por não saber, por não fazer a avaliação adequada das minhas despesas e das minhas receitas. Quando eu vi, a empresa estava no negativo, já tinha consumido caixa, já estava fazendo desconto de duplicata, desconto de antecipação de recebível para poder pagar as despesas do mês.
Então, gente, foi um caos. Demorei 2 anos para colocar a casa em ordem, mas graças a Deus eu consegui colocar a casa em ordem. Porém, eu já tive muito cliente que o cara quebrou porque quando ele viu, a empresa já estava com prejuízo enorme e não tinha mais fôlego para poder tocar o negócio, tá bom? Então, essa é a informação mais importante dentro da loja. Eu falo para vocês que, a meu ver, de informação consolidada é a mais importante. Todas as outras que a gente conversou, né, e mais outros números, cara, como é que tá a minha equipe, os produtos, quem que é quem que é o perfil de cliente, você tem outras informações para você olhar na loja, dentro da tua loja, né? Mas aquilo que um software pode te ajudar, uma solução de gestão pode te ajudar, desses dados, se a loja está dando lucro ou está dando prejuízo, a meu ver, é a informação mais importante, porque no final das contas é isso que vai dizer se o teu produto, se o teu negócio está saudável ou não está saudável, ok? E aí, é bem simples, essa parte de receita e despesa é muito simples de você organizar. Precisa de um sistema? Não, você pode fazer numa planilha, você pode fazer num caderno, ok? Mas se você tiver um sistema, ele vai te ajudar de forma muito mais eficiente, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso dentro do nosso sistema, tá? A gente chama aqui dentro do nosso sistema de resultado financeiro. Basicamente, o que que ele vai me mostrar? Quanto que eu tive de receita, quanto que eu tive de despesa e se está sobrando, vamos aqui para o final, se está sobrando dinheiro ou se está faltando. Então a gente tem aqui, ó, cada mês a mês, quanto que eu faturei, quanto que eu tive de despesa e o resultado do meu negócio, ok? Então tá aqui, ó, mês a mês. Então esse negócio aqui, óbvio que os números são números, primeiro que é fictício, isso aqui é uma base de teste, né? Não representa um negócio em si, mas aqui olhando para esse negócio, ele é um negócio saudável, né? Ele está sobrando aí mais de 30% de lucro, 40% de lucro todos os meses. Aqui teve um mês negativo, né? E os outros meses todos com saldo positivo. O que que eu falo para vocês? Mais importante do que mais importante do que você ter esses números é você enxergar, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando que teve um mês que a loja fechou no prejuízo. Mesmo que, às vezes a gente conversa com um empresário e o cara fala assim, eu não quero nem ver os números do meu negócio. Mesmo que eles não sejam, eventualmente, um mês ou outro, o número não seja bom, é melhor você ver e saber o que, que não está bom do que você não saber e não se preparar para poder tomar uma decisão em cima desses números. A gente entende que quando fala de comércio, é normal que às vezes um mês ou outro não fecha no positivo. Às vezes você compra muita mercadoria, né? Às vezes você compra um equipamento, reformou a loja, entendeu? Então isso faz parte da rotina de um lojista. Porém, melhor, melhor coisa é poder enxergar esses números do que não ter a noção do que de fato está acontecendo. Então aqui basicamente o que ele está me mostrando? Nós temos aqui as categorias de despesa. Importante você categorizar essas despesas, né? Esse aqui é um exemplo, um base de teste. Despesas fixas, funcionário, mercadorias. A gente tem dentro do sistema na prática, a gente acaba colocando outras categorias, tá? Mas essas categorias servem justamente para você entender os grupos de despesa que eu tenho dentro da loja. Geralmente, mercadoria, você vai ter um grupo de despesa, né, um pouco maior, aí funcionário, em tributos, despesas de marketing. Então, eu separo isso em centro, vamos chamar assim, centros de custo, né, ou categorias, que fica mais fácil de eu poder enxergar cada uma delas e enxergar o peso de cada uma delas dentro da despesa geral da loja e dentro do faturamento da loja. Ok? Todas essas informações, pessoal, um bom sistema de gestão está preparado para fornecer esses números para vocês. Algumas dessas informações você consegue fazer de forma manual, tá? Agora, não são todas. Igual eu falei, par de estoque, produto parado, é muito difícil você controlar isso de forma manual, tá bom? Pessoal, para a gente poder ir para os finalmente da nossa apresentação, tá? Então eu mostrei estoque, falamos sobre venda, ticket médio, margem, se a loja está dando lucro ou está dando prejuízo, ok? E agora
rapidamente, quais são os problemas que a gente pode resolver com o sistema de gestão. O sistema de gestão ele vai te ajudar a comprar melhor, vender melhor e, no final das contas, mostrar qual o resultado que você está tendo. Ok? Que forma que ele te ajuda a comprar melhor? Mostrando os números do teu negócio. Qual produto que vende mais, qual produto que vende menos, produto que está parado, qual a marca que eu giro mais, marca que eu giro menos, quais são o meu ticket médio, os produtos que eu estou vendendo, qual que é a média de preço desses produtos. Vender melhor de que forma? Quais são os meus clientes, quais são os meus melhores clientes, qual que é o ciclo de compra desse cliente e, no final das contas, qual que é o resultado final do meu negócio. Sobrou dinheiro? Não sobrou? E assim por diante. Tá? Como que a gente faz isso? A gente implanta os processos que o sistema trabalha, indicadores e a gente junta os processos e os indicadores e faz um formato de consultoria que é o nosso processo de implantação. Então, durante o nosso processo de implantação, a gente vai ensinar para você como que você usa o sistema da melhor forma possível. No final do processo, como que você usa os indicadores, alguns desses dos que eu te mostrei e outros indicadores também, para poder avaliar e tomar as melhores decisões para o seu negócio, tá bom? E por que o Querótica? Por que escolher o Querótica? Tá? Por quê? Porque a gente torna os seus processos mais eficientes, a gente entrega informações estratégicas, tá? Você vai contar com o que tem de mais inovador, então o sistema Querótica hoje ele é o que tem de mais inovador no mercado óptico, é o sistema mais simples, mais intuitivo, mais fácil para a tua equipe aderir, mais simples de você operar e mais simples de você extrair os dados estratégicos para a tomada de decisão, tá bom? O foco do nosso é o sucesso do seu negócio, ok? E também a gente garante a segurança dos seus dados baseado na LGPD, tá bom? O processo nosso de implantação ele é todo guiado, então se você está pensando em colocar um sistema de gestão, mas é muito complicado, e se eu ficar na mão, e se não der certo, você vai passar por todo um processo de monitoramento, de treinamento, de acompanhamento e de colocar você em produção para que você, a tua equipe, possa ter a melhor experiência possível com o sistema de gestão da Querótica, tá bom? Beleza. Então, para a gente finalizar, ok? Aqui ficam os nossos contatos aqui na tela, contato nosso atendimento, nossa equipe está à disposição para atender você, tirar suas dúvidas, ok? Espero que esse conteúdo, embora tenha sido bem objetivo, eu espero que possa contribuir para o desenvolvimento do teu negócio, para o sucesso do teu negócio e também o sucesso da tua equipe, tá bom? Obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo Querótica Trades. Grande abraço.